Olá pessoal! Sejam bem-vindos a esta aula sobre arrays em Java. Hoje, vamos entender como essa estrutura funciona, como criar, manipular e acessar arrays no código. Vamos direto ao conteúdo. O que são arrays? Para começar, o que é um array? Um array é uma estrutura de dados que nos permite armazenar vários elementos do mesmo tipo em uma única variável. Em vez de criar múltiplas variáveis separadas, usamos um array para organizar os dados de forma mais eficiente. Por exemplo, imagine que queremos armazenar 10 números inteiros. Podemos criar 10 variáveis separadas, mas isso seria pouco prático. Com um array, armazenamos todos esses valores dentro de uma única estrutura, acessando cada um através de um índice. Criando um array em Java em 3 passos. Para criar um array em Java, precisamos seguir 3 passos fundamentais. Primeiro, declaração. Segundo, construção. Terceiro, inicialização. Vamos ver cada um desses passos separadamente. A primeira etapa é a declaração, onde informamos o tipo de dado e o nome do array. A sintaxe é assim: int, colchetes, números. Aqui em int colchetes, indica que estamos declarando um array de números inteiros e números é o nome do array. Porém, nesse momento, ainda não há espaço reservado na memória para armazenar os dados. Após declarar o array, precisamos construí-lo utilizando o operador new, que aloca espaço na memória para armazenar os elementos. A sintaxe é: números, igual, new, int, abre colchetes, 10, fecha colchetes. Isso significa que criamos um array de 10 posições, onde cada posição pode armazenar um valor do tipo int. Agora que temos o array declarado e criado, podemos inicializar os valores. Existem duas formas principais de fazer isso. A primeira forma é atribuir valores diretamente após a construção. A segunda forma é inicializar o array já com os valores predefinidos. Limites de um array. Agora, é muito importante entender os limites de um array. Os índices começam em 0. O primeiro elemento está na posição 0, o segundo na posição 1 e assim por diante. Não podemos acessar índices, fora do tamanho do array. Para saber o tamanho do array, usamos o atributo length. Array de objetos. Além de armazenar valores primitivos como int e double, podemos usar arrays para armazenar objetos. Por exemplo, podemos criar um array de pessoa. E aí, pessoal, preparados para programar em Java? Vamos explorar os arrays juntos. Primeiro, vamos criar um pacote chamado array para organizar nosso código. Em seguida, definimos uma classe pessoa com 2 atributos, nome e idade. Eles representam o nome e a idade de uma pessoa, tipo um cadastro, saca? Vamos adicionar um construtor à classe pessoa, que recebe um nome e uma idade, e os atribui aos atributos do objeto. Isso torna a criação de novas instâncias super fácil, tipo um passe de mágica. Agora na nossa classe principal, a app, vamos escrever o método main, o ponto de entrada do nosso programa. É tipo a porta de entrada da nossa aplicação. Dentro do main, declaramos um array chamado pessoas para armazenar 4 objetos do tipo pessoa. Imagine como se fosse um time de futebol com 4 jogadores. Vamos inicializar esse array com 4 pessoas, cada uma com nome e idade únicos, tipo um cadastro de craques. Finalmente usamos um loop for para percorrer o array e imprimir os detalhes de cada pessoa. O loop vai do índice 0 até o último índice, exibindo nomes e idades no console, como se fosse a escalação do time. E é isso. Um exemplo simples de como usar arrays de objetos em Java, tipo fazer um gol de placa. Bom código para vocês! E com isso, encerramos nossa introdução a arrays em Java. Vimos como declarar, construir e inicializar arrays, além de entender seus limites e até armazenar objetos dentro deles. Se tiver dúvidas, deixe nos comentários. Vamos seguir agora com ArrayList. Agora iremos dar início ao conteúdo de ArrayList. Podemos observar que os arrays convencionais são estáticos, ou seja, têm o tamanho definido e não podemos alterar isso durante o uso, o que pode ser algo incômodo e um tanto quanto limitado.
Para contornar este problema, podemos fazer uso do ArrayList, que são flexíveis e nos permite adicionar ou remover elementos sem muitos problemas, possibilitando interações mais dinâmicas em casos onde há essa necessidade. Vejamos em mais detalhes a seguir. Vamos primeiro falar um pouco sobre o ArrayList para conseguirmos entendê-lo melhor. O ArrayList é uma classe da biblioteca padrão do Java, e pertence ao pacote java.util, e também pode armazenar dados do tipo primitivo ou de referência. Além de oferecer operações de lista como adicionar, remover, recuperar e substituir os elementos. Vamos observar de forma prática como instanciar um novo ArrayList. Primeiro, devemos importar o pacote necessário. E depois devemos fazer a declaração do ArrayList, passando o tipo da coleção, em seguida nomeando a e por fim usando o construtor para finalizar a declaração. Nessa parte do vídeo, estou usando a IDE Visual Studio Code, popularmente conhecido como VS Code. Já com o ArrayList pronto, podemos prosseguir para os métodos mais comuns disponíveis para uso no ArrayList. Para adicionar um novo elemento à sua coleção, usamos o método add. Como parâmetro passamos o conteúdo a ser adicionado. Observe o exemplo em código a seguir. Para remover um elemento em específico, usamos o método remove. Como parâmetro passamos o index do elemento a ser removido ou o próprio elemento. Observe. Quando um elemento é informado como parâmetro em vez do índice, apenas a primeira ocorrência desse elemento na coleção será removida. Portanto, se houver múltiplas ocorrências do mesmo valor, apenas a primeira será afetada. Para recuperar um elemento usamos o método get, passando por parâmetro o index do elemento. Vejamos em código. E por fim, para substituir um elemento, usamos o método set, passando dois parâmetros, que são respectivamente o index, que é onde irá haver a substituição, e o novo elemento a preencher o espaço. Vamos ver na prática. É interessante mostrarmos alguns outros métodos que têm papéis importantes na manipulação de ArrayList. Primeiro temos o método size. Sua função é retornar a quantidade de elementos pertencentes à coleção especificada. Em seguida podemos falar sobre o método isEmpty. Ele retorna o valor booleano true caso o ArrayList especificado esteja vazio. O método contains do ArrayList verifica se um elemento está na lista e retorna true se encontrar, ou false caso contrário. O método indexOf procura o elemento passado por parâmetro na lista e retorna sua posição. Se não encontrar, retorna o valor -1. Temos também o método clear, que limpa toda a coleção. Mas assim como em uma array normal, também há a necessidade de varrermos toda a coleção. Para isso usamos o foreach. Ele é um laço de repetição que irá executar um bloco de código em looping até percorrer todos os registros da sua coleção. Vejamos em código seu funcionamento. No laço foreach, declaramos uma variável que representa cada item da coleção definida na segunda parte da instrução. Dentro de seu bloco de código temos acesso de forma individual a cada um dos itens a cada volta que o laço dá. Com isso, podemos percorrer toda a ArrayList de forma mais intuitiva, acessando, modificando ou removendo elementos, além de aplicar filtros específicos ou atuar de maneira geral sobre os dados. Para concluir, vimos que os arrays em Java são uma ferramenta poderosa para armazenar múltiplos valores em uma única variável, permitindo uma maneira eficiente de organizar e acessar dados.
Ao entender como declarar, inicializar e acessar os elementos de um array, conseguimos trabalhar de forma mais estruturada e otimizada em nossos programas. Lembre-se de que, com os arrays, a manipulação de grandes volumes de dados se torna mais simples, além de possibilitar o uso de outras estruturas mais avançadas no futuro. Espero que este vídeo tenha ajudado a esclarecer o conceito de arrays e sua aplicação em Java. Até a próxima!